pessoal, lembra que eu vinha falar para vocês sobre 7 histórias de doenças na Bíblia em quem Deus foi glorificado, né? Então hoje o primeiro vídeo vai ser sobre Jó. A doença é uma provação que pode acontecer com qualquer pessoa. Apesar de não conseguirmos compreender o problema, o sofrimento humano, quando ele chega, normalmente questionamos o porquê, qual a causa do que enfrentamos situações tão difíceis na vida. De fato é que nem sempre vamos entender a causa de muitos dos nossos problemas, mas podemos, por meio de fé, compreender para que certas aflições venham até nós. Em primeiro lugar, sempre aprendemos a amadurecermos com as nossas fraquezas, né? E em segundo lugar, aprendemos a depender mais de Deus nas limitações que a vida nos impõe, né? Conforme mais limitado nós ficamos, mais frágil ficamos, mais a gente depende de Deus e Deus está com a gente. E por último, não mais menos importante, Deus é digno de toda honra e de toda glória. Ele merece receber a glória mesmo de pessoas fragilizadas em tempos difíceis, né? E na Bíblia encontramos inúmeras histórias em que enfermidades foram usadas como instrumento de glorificação ao Senhor. E hoje, como eu falei, vamos estar falando sobre Jó. Jó, ele foi tomado por úlceras, chagas, né, que é o que vocês vão entender mais, que é o que mais falamos. Então esse talvez seja um dos casos mais representativos de sofrimento na Bíblia, que Jó foi ferido por uma chaga maligna que desde a planta dos pés dele até o alto da cabeça restou que ele se coçava com telhas, caco de telhas, né, para raspar a ferida de tanto que doía e coçava. Lá em Jó 2, capítulo 2, versículo do 7 ao 8, vai estar falando mais sobre isso. A situação era tão terrível que seus amigos, quando chegaram para visitá-lo, ficaram em silêncio durante 7 dias. E fora isso também, a esposa de Jó, ela não se conformava com o que ele estava passando, e por ele ser um grande adorador de Deus, ela mandava ele amaldiçoar o Deus que ele servia para poder morrer, que ela achava que era melhor ele morrer do que viver do jeito que estava. E lá em Jó, capítulo 2, 13, fala mais sobre isso. Porém, todos conhecemos o fim da história através disso. Tudo Jó pôde conhecer melhor a Deus. Com o sofrimento que ele teve da doença, ele conheceu melhor a Deus. Lá em Jó 42, versículo 2, capítulo 2, 42, versículo 2, capítulo 5, o Senhor mudou a sorte de Jó. Ele restituiu tudo que ele tinha perdido. Jó adorou o Senhor e desde o início e no fim conheceu a soberania do Senhor, né? Do grande poder de Deus. Então, com isso tudo, ele adorou mais a Deus, ele confiou mais em Deus, porque além das feridas de Jó, ele perdeu os filhos, perdeu riqueza. Vocês vão estar lendo mais sobre a história lá de Jó na Bíblia. Eu gostaria que vocês pudessem estar indo ver. Vocês vão gostar mais, entender bem a história, né? E a conhecida história de dor, perda e doença de Jó encoraja muitos crentes a se manterem firmes na confiança e no amor de Deus. Em meio ao sofrimento, além disso, ensina a nós que nem sempre a doença deve ser associada a uma condição espiritual ou uma consequência do pecado de pessoas enfermas. Nada disso. Muitas das vezes culpa Deus do seu sofrimento de uma doença, mas não associa a espiritualidade com as enfermidades. Então, vou estar aqui deixando para vocês um versículo, né, sobre Jó, que está lá em Jó 42, versículo 2, 5. Então, vou vocês meditar mais, que diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhuma dos teus planos pode ser frustrado. Meus ouvidos
já tinham ouvidos o teu respeito, mas agora eu melhor, os meus olhos te viram. Então fica aí para vocês meditar e que possam se encorajar para continuar enfrentando as dificuldades da vida, as dificuldades que vêm, porque isso, o sofrimento, as dificuldades do mundo sempre vai vir, mas a gente temos que ficar forte no Senhor para poder enfrentar, porque Deus é com a gente tudo enfrenta com Deus do nosso lado. Valeu, pessoal. Próximo vídeo eu vou estar trazendo sobre a história de Naamã, que também é uma grande história que vocês vão gostar.